Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Quem já entrou aí, tá me ouvindo? Por favor. Obrigado, Luiz Antônio, obrigado. Espera mais um minutinho, mais o pessoal terminar de entrar aí. Bom, gente, para ir adiantando aí, quem segue a apostila, nós estamos na apostila 4, tá bom? O capítulo 10 está por volta da página 28 ali, 29, 30, tá bom? Nós vamos fazer hoje o módulo 20, tá bom? Então, quem segue com a apostila aí, para se organizar. Acharam aí, gente? Tá certinho, então. Então, se estão achando é porque tá certo. Bom, gente, então, para quem já está aí, bom dia. Nós vamos começar agora a ver os autores e obras do Barroco, né? Que aula passada a gente falou já um pouquinho do Antônio Vieira, tá? A gente não terminou o módulo, a gente fez uma. Eu falei um pouco da vida dele. Então, eu só não sei se eu já mandei fazer ou não o 20. Vocês me falam se eu já mandei fazer a aula, que já me responderam, que bom. Já, então tá bom. Eu só vou terminar de falar um pouco do Vieira e depois a gente vai pro próximo assunto, né? Bom, o que que eu falei para vocês? Vou passar aqui. Falei um pouco da vida dele, né? Falei que ele nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil criança, voltou para Portugal, estudou aqui, se formou aqui, se ordenou aqui, começou a pregar. Lembra que o padre Antônio Vieira é padre, ele faz sermões, né? Ele é um sermonista. Aí ele volta para Portugal, começa a pregar lá, fica famoso, se torna um diplomata, se torna o braço direito do rei de Portugal, do Dom João IV. Ele se torna um dos maiores prosadores do barroco europeu, né? Ele prega até no Vaticano, até o Papa ouve sermão do Vieira. Veio para o Brasil várias vezes, resolveu vários conflitos aqui. Resolveu não, se envolveu, né? Em vários conflitos aqui com o açúcar, com os senhores de engenho, com o governador da Bahia, com os senhores de engenho que escravizavam índios, maltratavam escravos. Eu falei para vocês que ele ficou nessa, né? Portugal, Itália, Holanda, depois vinha para o Brasil, voltava para Portugal, foi preso pela Inquisição, foi para o Vaticano, voltou para o Brasil. Então a vida do Vieira a gente fala que é um homem em ação, né? De tantos problemas que o Vieira se envolveu e problemas, vocês estão vendo, sociais, problemas graves, né? Ele defendia e tudo que ele achava de errado. Então aqui eu fiz uma listinha, né? Defender judeu convertido, que na época a igreja não admitia isso. São cristãos novos, que a gente chama o judeu convertido, ou aquele judeu que fingia que se convertia para se livrar da igreja, da Inquisição. Então ele defendia quando o cristão novo, né, o judeu convertido, dizia que já era católico, né, que não, então a igreja continuava perseguindo, ele era contra essa perseguição. Na verdade, ele era contra a perseguição aos judeus mesmo, né? Eles eram convertidos ou fingiam, mas ele era contra essa perseguição. Contra escravizar índio,
Porque para a ordem dos jesuítas, né, a Companhia de Jesus, é errado escravizar índio. Então ele dava bronca nos senhores de engenho que escravizavam índios aqui no Brasil. Ele era contra que se maltratasse escravos, no caso, os escravos que vinham da África. Ele não era contra a escravidão. E isso ele não era, contra a escravidão do africano. Mas ele era contra os maus tratos, tratar o escravo como bicho, né? Então ele queria que tratasse de forma diferente, né? Queria que tratasse menos mal, digamos assim, né? Como um ser humano. Enfim, o Vieira, né? Contra a ambição, a ganância dos senhores de engenho e contra tudo que ele achava de errado. E falei para vocês também que ele era conceptista, isso é muito importante, né? Lembram disso? É você fazer um tipo de barroco, um barroco lá mais argumentativo, um barroco menos sensorial, menos descritivo, menos preocupado com um show lá de sensações, né? De figuras de linguagem, e um barroco que usa mais o intelecto. Ele pega lá um tema, desenvolve aquele tema e chega numa conclusão. É um barroco que utiliza mais o raciocínio, a lógica, né? A argumentação, é o barroco conceptista. Eu falei tudo isso para vocês lá passada. E aí ficou faltando comentar um pouquinho aí esses sermões, que na verdade exatamente esses sermões têm aqueles temas que eu acabei de falar. Talvez o sermão mais famoso do padre Antônio Vieira seja o sermão da Sexagésima. É obrigatório falar em sermão da Sexagésima quando fala de Antônio Vieira, viu, gente? Eu sei que, né, decorar nome de sermão, mas alguns vestibulares já pediram, ainda pedem. O Enem, por exemplo, não ia colocar isso de cor para você adivinhar o nome do sermão ou decorar. Ele vai lá colocar um trecho e vai pedir para o aluno, né, interpretar, ver lá uma característica. Mas já é bom a gente saber do que se trata. O sermão da Sexagésima é um sermão metalinguístico. Todo mundo sabe o que é metalinguagem? Já aprenderam esse termo? Eu mesmo já usei esse termo algumas vezes em aula. É um assunto que vocês vão ter em aula de redação, né? São funções da linguagem. Olha lá, já aprenderam sim. Obrigado, Pedro. Já aprenderam. Mas em literatura, nós vamos usar exatamente. Muito bem, Luiz Antônio. É o código falando do código, é o texto falando do texto. Tá? Então aí é o sermão falando do sermão. Você vai ter um sermão onde o Antônio Vieira vai ensinar o que é certo e o que é errado num sermão. Como ele é um sermonista e está fazendo um sermão que trata da pregação, que trata da palavra de Deus, do que é certo, do que é errado, esse sermão fala de como que os pregadores, como os padres, os sermonistas faziam o sermão. E ele é muito inteligente. Olha, gente, se fosse para escolher um aqui da lista para vocês lerem para vocês aprenderem a argumentar, o tipo de argumentação do Vieira, aprenderem direitinho, mais na prática, o que é conceptismo, esse desenvolvimento de lógica, de raciocínios, né? Eu sugiro sempre o sermão da Sexagésima. Não é que os outros não sejam importantes. Eles são. Alguns deles mais, outros menos. O Vieira escreveu mais de 200 sermões, né? Mas o fato dele falar de sermão, o torna diferente, porque você tem o maior sermonista da língua portuguesa, o maior sermonista do barroco, falando sobre o que ele acha que tem que ter e o que não deve ter num sermão. Então, ele vai partir de uma metáfora, de uma alegoria, na verdade, né? Uma metáfora grande, falando que o pregador, o padre, o sermonista, ele é como um semeador. Dá para entender, até usei esse exemplo lá em alegoria. Você vai espalhar a palavra de Deus como o semeador, o cara que pega a semente, vai lá no campo plantar. Olha que interessante. Semear a palavra de Deus. Você vai plantar aquilo e alguém, aquilo tem que frutificar, né? Tem que florescer.
Aí ele fala, olha, tem o semeador, tem. Tá cheio daquele tempo de padre, de sermonista, né? Tem o fiel, tem. É como se o fiel fosse a terra, onde ele vai jogar a palavra. E tem a semente. Quem está seguindo aí o raciocínio, esse conjunto de metáforas, o semeador é o padre, a semente é a palavra de Deus, e a terra, ou onde vai cair a palavra de Deus, onde ela né, deve frutificar, é no ouvinte, é no fiel. Aí ele fala, se tem o padre, se tem a palavra de Deus e tem o fiel, ou seja, tem o semeador, tem a semente, tem a terra, por que tem tanta coisa errada? Seguiram o raciocínio? Alguma coisa está errado aí. Porque se ele prega direitinho a palavra de Deus, tem a palavra de Deus e o fiel está ouvindo, era para não ter tanta coisa errada. Então, se tem muita coisa errada, se tudo está tão corrompido, é porque ou o semeador não está semeando direito, ou a palavra de Deus está errada, ou o fiel não está ouvindo. E aí ele vai no sermão descartando quais possam ser os problemas, tá? Então olha que inteligente, né? A primeira coisa que ele vai falar que não está errado é a palavra de Deus. Então aí, claro, você vai partir do princípio, se você é padre, se você, né, leu a Bíblia, estudou a Bíblia, que a palavra de Deus está certa. Aí ele vai mostrar que nos fiéis tem problemas, só que o semeador ele tem que entender que aquela semente ela pode frutificar em qualquer lugar, se ele plantar direito. E aí sobrou quem? O problema não está na semente, o problema não está na terra, ou tem, mas tem, né? Não é o pior, não é impossível. Ele vai mostrar que o problema está no pregador, no semeador, ou seja, no padre. E esse sermão inteiro vai mostrando quantas coisas os padres fazem de errado. Tá? Então é muito inteligente por isso. Lembra que tem aquele tal de cultismo e conceptismo? Tem uma hora que ele fala que os padres eles pregam de forma cultista, no cultismo, no gongorismo. Ou seja, fazer aquele sermão todo cheio de opostos, de figuras de linguagem, mas não estão pregando a palavra de Deus. E ele vai mostrando todos os erros até que ele conclui que os padres estão pregando aquilo que eles querem e não aquilo que Deus quer. Eles pregam o que eles desejam, o que eles acreditam e não a palavra de Deus. Então, o sermão da 60ª, gente, é muito importante exatamente por ser um sermão que fala de sermão, ser metalinguístico, tá? E como eu disse, a gente quando lê um sermão do Vieira, a gente aprende o estilo dele, a gente aprende o que é conceptismo, aprende a ver essas lógicas, esses raciocínios. Então fica aí uma sugestão de leitura. Ah, eu não consigo, é chato, não entendi. Mas leia trechos. Não precisa ler inteiro, lê essa introdução que eu falei, lê lá mais um. Né? Não são grandes, tá? Porque o sermão do Vieira tem o quê? 10 páginas, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então não é uma coisa, você vai levar aí 1 hora lendo, né? E então eu acho que quem nunca leu é importante ler, nem que sejam os trechinhos, né? Porque senão não adianta, viu, gente? Eu entendi, estudei lá, decorei, mas a hora que cai lá no Enem, numa prova, um trecho, se você nunca leu, fica mais difícil, tá bom? Depois tem o de Santo Antônio aos Peixes, que ele vai condenar os vícios dos colonos do Maranhão, ele vai falar da ambição, ele vai falar da corrupção, ele vai falar daquele abuso de poder, chama aos peixes porque ele teria pregado esse sermão como se estivesse pregando para os peixes grandes e os peixes pequenos. E claro que ele critica os peixes grandes, que devoram os pequenos. E aí, na alegoria, quem é o peixe grande? É o senhor de engenho. É quem tem poder, quem tem dinheiro, quem, né, tem ambição. Esse sermão também é muito inteligente, né? Veja a alegoria, ó, peixe grande, peixe pequeno. Um peixe grande tem que comer centenas de peixes pequenos para se alimentar, né? Sendo que você pode, às vezes, ter um peixe grande ser sacrificado para alimentar centenas de pequenos. Então, essa é a alegoria do sermão. O primeiro domingo de Quaresma, ele critica a escravidão dos índios, tá? Então, quando ele critica os senhores de engenho que batem,
que maltratam, que não dão comida, que não tratam os escravos de forma, pelo menos, humana, né? Então, desculpe, ele não trata os índios de forma correta, que escraviza índio. Lembrando que a Companhia de Jesus é contra a escravidão do índio. Tá? Então, ele pergunta por que o próprio senhor de engenho, a família dele, não trabalha, tem que pôr índio lá para fazer serviços domésticos, né? O do bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, o nome já diz tudo, né, gente? O Brasil estava na iminência de um ataque holandês e ele, claro, fez um sermão pedindo para que Deus protegesse os brasileiros, os portugueses, do ataque dos holandeses. Lembrando que os holandeses eram protestantes. Então é como se fosse uma religião inimiga dos católicos. Então o Vieira, ele pede para que Deus proteja a religião dele, como se o catolicismo fosse a religião de Deus, e não o protestantismo, tá? O da quarta-feira de cinzas está na Unicamp. São 3 sermões. Quando vocês forem prestar Unicamp, se algum de vocês for prestar, daqui 3, 2 anos, né, já não vai estar mais. Mas é também um ótimo exemplo de desenvolvimento de lógica, de raciocínio, conceptismo, né? O Antônio Vieira, ele pega uma máxima lá da Bíblia, que é aquela: és pó, homem, pó hás de tornar-te, ou és terra, homem, terra hás de tornar-te, e ele desenvolve todos os 3 sermões baseados nessa premissa, que a gente veio do pó e vai voltar para o pó. Então é muito interessante como ele, usando essa única afirmação, ele vai pregar que a gente tem que se desprender dos bens materiais, inclusive da ideia de que morrer é ruim, e que a gente tem que entender que na nossa vida, que é muito curtinha e passageira, uma ideia bem barroca, né? A gente tem que pensar na nossa eternidade. Então, todo o sermão gira um pouco em torno disso. A gente está vivo, mas a gente veio do pó e vai voltar para o pó, ou seja, a vida é só um intervalinho, porque durante a eternidade a gente vai estar lá no pó, a gente vai estar em outro plano, essa é a ideia, né? Então ele tenta mostrar para a gente que o que a gente faz aqui em vida, nesse espaço tão curto de tempo, determina a nossa eternidade, onde a gente vai passar a nossa eternidade, se é no céu ou no inferno. Tá? Então todo o desenvolvimento dele é para convencer a gente que a gente tem que pensar na morte enquanto está vivo, para garantir a nossa vida eterna. Deu para entender? Do Bom Ladrão é sensacional. Ele fala dos ladrões pequenos e dos ladrões grandes. A gente vai ver que tem o ladrão grande é aquele que não vai preso. Isso serve muito até hoje para a nossa política. Né? Ladrão preso vai para a cadeia, ladrão grande não vai. E muitas vezes é o ladrão grande que determina que hajam ladrões pequenos. Né? O do 14º Rosário fala da escravidão do negro, fala dos maus tratos, combate, critica os maus tratos aos escravos, né, que vinham da África. Então, gente, mostrei aí uma listinha de sermões famosos do Vieira, tem outros que não estão aí. Como eu disse lá no começo da aula, tem mais de 200. Coloquei aqui uma listinha, diria assim, mínima, dos mais importantes, para quem nunca viu. Aconselho ler o da 60ª, mas se você quiser, também outro ótimo exemplo aí, por causa de vestibular, todos eles já caíram, viu, gente? Em vestibulares. Trechinhos, ou o vestibular mandou ler inteiro. Quem está agora na moda é o da quarta-feira de cinza, são 3 sermões. Mas lendo o primeiro já vai ter uma ótima ideia de como que é o desenvolvimento dos sermões do Vieira. Tudo bem, gente? Eu acho que eu coloquei uns trechinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Aí, ó. Vamos ler alguns exemplos. Esse é um exemplo da 60ª. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje daqui... Deixa eu tirar de cima aqui, gente. Só um minutinho. Não estou conseguindo. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje daqui tão desenganado da pregação
ou seja, daquilo que ele está fazendo, do sermão. Como vem enganado com o pregador. Olha aí a metalinguagem. Ouçamos o evangelho e ouçamos-nos todo, que todo é do caso que me levou e me trouxe de tão longe. Esse me levou e me trouxe de tão longe é, como eu falei para vocês, o que ele acredita ser o trabalho do jesuíta, que deve sair, né, pregando pelo mundo. Aí nós temos um trechinho em latim, que ele vai traduzir aqui, ó, diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear. Olha aí a metáfora básica de toda a alegoria, porque Cristo falou. O pregador saiu a semear a palavra divina. Bem, parece que esse texto dos livros de Deus não faz só menção ao semear, como faz caso do sair. Entenderam? Tem que sair para semear. Porque no dia da messe é onde medir a semeadura e é onde contar os passos. Quero ler esse trechinho com vocês para vocês verem os quiasmos. Entre os semeadores do evangelho, há uns que saem a semear e há outros que semeiam sem sair. Isso daí a gente chama quiasmo. Ó, veja que tem aqui o primeiro termo e o segundo. Saem a semear, saem, semear. Agora no segundo ele inverte. Semeiam sem sair. Saem, sair, semear, semeiam. Saem a semear, semeiam sem sair. Isso chama quiasmo, esse cruzamento, essa inversão de ideias. Os que saem a semear são os que vão para a Índia, para a China, para o Japão. Os que semeiam sem sair contentam-se em pregar na pátria, ou seja, em Portugal. Deu para entender? Tem os jesuítas que vão lá para a China, para a Índia, vêm aqui para o Brasil para pregar. E tem aqueles semeadores que ficam lá em Portugal. Né? Qual que dá mais trabalho? Sair, né, gente? Antigamente aquelas navegações demoradas, perigosas, ir para lugares tão longe, né? Correr risco de vida. E tem aquele que fica lá em Portugal tranquilinho, pregando lá para quem vai à igreja, né? Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão de medir a semeadura e hão de contar os passos. Há dia do juízo, há pregadores, os de cá charvosei com mais passo, os de lá com mais passos. Isso chama paronomásia, é uma figura, né? Os de cá com mais passo, os de lá com mais passos. Os daqui, os que não saíram com mais palácio, e os que saíram com essas viagens, muito mais passos. Ou seja, quem que Deus vai dar mais crédito? Aqueles que têm mais passos e não mais passo. Entenderam aí o trocadilho? Então tá bom, gente. Isso aí é só um exemplo para vocês não ficarem sem exemplo nenhum do Vieira. E agora vamos para a poesia do Gregório de Matos. O Gregório de Matos, gente, ele está na FUVEST, tá? No vestibular da FUVEST. Então, quem for fazer de treineiro, eu sei que esse ano está tudo muito complicado, está muito fora do eixo, né? Então a gente não sabe direito como vai ser, parece que vai ser só em janeiro a FUVEST, então tem muita gente que não vai fazer, com medo, né? Mas normalmente o pessoal no primeiro ano, alguns fazem já a FUVEST. Se não for seu caso, você não for fazer esse ano, for fazer ano que vem, o Gregório ainda vai estar na FUVEST, tá? Então, é um bom exemplo de leitura obrigatória de vestibular. Vocês vão achar dificílimo o livro, ele não é pequeno. Normalmente a gente nem se preocupa com todos os poemas do livro, tem alguns lá que não são tão importantes. Mas se você vai prestar um vestibular que tem lista obrigatória, como é o caso da FUVEST, teoricamente você teria que ler. Mesmo que não entenda inteiro, que não leia inteiro, precisa pelo menos ter um conhecimento da obra, do autor, das características, dos poemas mais importantes, dos temas. Então, é uma lista, é um livro, uma obra que está na lista obrigatória de leitura da FUVEST, os poemas escolhidos do Gregório de Matos, tá bom? Eu vou falar um pouquinho da vida dele, para quem nunca ouviu falar,
né? Para a gente ter. Normalmente, gente, o vestibular não é nem FUVEST, nem nenhum outro. Vai pedir a vida do autor. Vai perguntar quando ele nasceu, quando ele morreu, com quem que ele casou. Não, a não ser que aquele fato seja biográfico, seja muito importante para entender a obra dele ou apareça, né, citado na obra dele. Senão, normalmente a gente não tem que decorar nada disso. Agora, a gente sabendo um pouco a vida do poeta, o que ele fez, onde ele morou, qual, né, enfim, o que ele teve de importante na vida dele, às vezes explica um pouco melhor alguma coisa, alguma obra, algum poema. Então, na verdade, é bom saber um pouco. Decorar não adianta, mas saber um pouco da vida do poeta ajuda a gente a entender algumas coisas da obra dele. Por quê? Porque foi o cara que escreveu. Então, não existe um dissociamento total também. Também não é que eu preciso saber cada vírgula. Ah, ele colocou isso aqui na poesia dele porque ele teve uma namorada aos 16 anos. Não, não precisa também saber. A poesia ela tem uma independência do seu autor. A obra ganha uma independência do seu autor. Só que se a gente sabe um pouco do autor, entende um pouco melhor a obra, né, em certa parte. Então, vou falar um pouquinho da vida do Gregório. Lembrando que o Gregório é o maior poeta do barroco brasileiro. Então, ele não é um poetinha qualquer. Ele é o maior poeta do século XVII aqui no Brasil, do barroco. Tá? Então, é bom ter uma ideiazinha aí. Bom, o Gregório, gente, ele nasceu aqui no Brasil, então ele é brasileiro. O padre Antônio Vieira não, né? Ele nasceu em Portugal e veio para o Brasil criança. O Gregório não, o Gregório já nasceu aqui, tá? Como vocês estão vendo aí, 1636, ou seja, século XVII, tá bom? Filho de senhores de engenho, e isso na época era até comum, os senhores de engenho pegar lá os seus filhos e mandarem estudar, pelo menos um deles, né, para ser doutor, ou para ter carreira política, para, enfim, fazer leis. Então era normal que o que o pai escolhesse, ou aquele que se destacasse mais nos estudos. A gente percebe aí que era comum entre as famílias ricas fazerem isso, tá? Então Gregório é aquele que é meio que escolhido para estudar. Outros irmãos parece também até começaram, mas não foram, não se destacaram, né? Mas o Gregório vai estudar em Portugal, vai estudar leis, tá bom? Então o Gregório é como hoje a gente fala, né? Formado em direito. Ele vai estudar leis em Coimbra, que era a faculdade mais famosa, uma das mais famosas da Europa de direito, tá bom? Então ele se forma lá em leis, chamava leis antigamente, tá? Bom, lá ele se torna juiz, exerce lá, né, o cargo dele, só que ele arranja problemas lá em Portugal. Acho que pulou aqui um slide. Não, isso mesmo. Estudou leis, foi para Portugal, trabalhou lá ele casa, viu, gente? O Gregório se casa em Portugal, só que ele acaba se envolvendo em muitos problemas lá, principalmente por causa do comportamento dele. O Gregório era casado, era juiz, e todo mundo sabe que ele tinha lá seus relacionamentos extraconjugais, né? Ele gostava de beber, de ir para a noite, de tocar. O Gregório ele é violeiro, ele é repentista, ele era poeta e também repentista. Aqui no Brasil ele já fez isso já tinha feito isso antes de mudar. E as poesias dele satíricas, tanto que o apelido dele na literatura é o Boca do Inferno, tá? Então, olha só que apelido, né, bem expressivo. O Boca do Inferno, quer dizer, do que ele fala dos outros, tá bom? E aí, para vocês terem ideia, ele foi lá criticando, criticando, criticando o povo, até que uma hora ele fez uma crítica a um amigo do rei, a um conhecido do rei, tá? Inclusive, é um dos poemas que tem nessa coletânea. E aí deu um maior rolo, porque ele falou desse amigo do rei e
esse amigo do rei, todo mundo falava que era homossexual, e aí o rei era muito amigo dele, ou seja, meio que pegou mal para o rei também. A verdade foi essa, assim, ele mexeu com o amigo, mas mexeu indiretamente com o rei também. E aí ele teve que voltar para o Brasil. Teve todo um rolo lá, né? Uma questão do rei pedir para ele ir embora, e os superiores deram um jeito. Bom, eu sei o seguinte, ele, para não perder os cargos dele, aceita entrar para a igreja, não exatamente como padre, mas como um membro né, daquela máquina eclesiástica, e aí ele se toma a ordem, que a gente chama, ele se ordena, é como se ele estivesse escolhendo aí um pouco uma vida de religioso, só que aí ele não admite usar roupa de padre, ele vai contra isso e ele acaba também sendo expulso da igreja. Então, acho que o Gregório de arranjou problema lá né, enquanto juiz, agora como advogado e membro da igreja, chegou a ser indiciado pelo Santo Ofício, lá pela Inquisição, mas acabou não tendo problema, porque ele não tinha descendentes judeus na família. Então, e aí, gente, ele efetivamente aqui no Brasil é que ele vai construir grande parte da obra dele. O Gregório nunca publicou nada em vida. Ele nunca, como o Padre Antônio Vieira, que morreu com todos os livros dele arrumadinhos para publicar, né, em ordem, tudo certinho, o Gregório nunca se preocupou. E a obra dele começou a correr solta, que a gente chama, né? Ficou dispersa. Cópias, as pessoas mudavam as palavras, então uns plagiaram, claro que alguns perderam, outros mudaram. Então a obra do Gregório ela vira uma confusão. Por quê? Porque o próprio autor não teve a preocupação de reunir, de editar, ou deixar pronto para publicar. O Gregório ia escrevendo e o negócio corria solto. As pessoas, né, alguns arquivaram, compilaram, outros alteraram, outros plagiaram, enfim, virou uma bagunça. Tá? Então, o Gregório não tem o que a gente chama de uma obra definitiva, ele não deixou uma obra pronta, publicada, ele não teve essa preocupação. Até porque aqui no Brasil, muito tempo ele foi perseguido pelo governador da Bahia. Eu já contei para vocês, tinha um governador da Bahia lá, o Braço de Prata, inclusive que odiava a família do Antônio Vieira, chegou a prender um irmão do Vieira, um sobrinho do Vieira, que foi acusado de matar lá um parente, um amigo do Braço de Prata, e o Gregório de Matos era amigo desse sobrinho do Vieira. Aliás, não esqueçam que Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira escreveram na mesma época e estiveram aqui no Brasil na mesma época. Tá? O que acontece é que o Gregório de Matos também foi perseguido por esse governador. Aliás, ele fez poemas criticando esse governador, ofendendo esse governador, chamando ele de analfabeto. O Gregório não tinha trava na língua. Ele falava de padre, de freira, ele falava de governante, ele falava do povo, ele falava de escravo. Ele não poupou ninguém na poesia satírica dele. Tá? Ele não nunca teve medo, ele falava mesmo. E claro que sofreu por isso lá em Portugal, aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi perseguido, como eu disse, por esse governador. Bom, ao mesmo tempo que ele fazia essa poesia satírica, ele fez lá os poemas líricos dele, religiosos, filosóficos. Depois vamos falar dos gêneros da poesia do Gregório. E acabou que o Gregório foi sendo exilado para a África. Tá? Na verdade, não foi um exílio com julgamento formal, não foi assim. Quando o Braço de Prata caiu e outro governador entrou, ele achou melhor mandar o Gregório para a África, porque ele estava jurado de morte, enfim, deram uma desculpinha lá para o Gregório ir embora do Brasil um tempo, mas depois ele volta e fica exilado no próprio Brasil, só que no Recife, quer dizer, ele não podia voltar para a Bahia. Tá? A vida do Gregório, gente, é um livro desse tamanho assim, ó, né? Aliás, eu tenho ele aqui, só que ele está lá em cima, a biografia do Gregório. Deixa eu pegar para vocês verem o tamanhozinho.
Olha só. Quase derruba a casa inteira, mas isso aqui é uma das biografias do Gregório. Musa Praguejadora. Olha o tamanho do trem. Então, é claro que esse tipo de biografia é, é mais completa, tem muito detalhe. Deixa eu ver aqui alguém falou alguma coisa. Mas esse aqui não é para ler para vestibular. Esse aqui é a vida dele. Essa autora aqui, ela chama Ana Miranda. Ela escreveu um livro de ficção do Gregório chamado Boca do Inferno. Chama Romance Histórico. É um livro que conta de forma ficcional, assim, né? Meio ficcional a vida do Gregório. Mas aí tem as aventuras, os amores. É um livro que tem enredo, essas perseguições. É um livro meio, digamos assim, é um romance e, portanto, tem ali muita ficção. Esse aqui não, esse aqui é biografia. Tá? O da FUVEST, que vocês têm que ler, é esse aqui. Peraí que eu vou pegar. Esse aqui é o do vestibular, ó. Tá? Poemas escolhidos de Gregório de Matos. Veja que também não é muito pequeno, mas o fato de ser poesia, né, faz com que, ó, por exemplo, aqui, ó, 2 páginas. Tá vendo? Então, quando é poesia, a gente lê um pouco mais rápido porque a poesia é menor. O que é uma grande mentira. Porque para entender poesia dá muito mais trabalho do que ler um livro desse que você não tem que ler 2, 3 vezes cada página. Por quê? Porque aqui não é poesia, aqui é prosa. Tá? Mas é o que eu disse, não é que tenha que saber de cor todos os poemas. Claro que é interessante ler, mas você vai ter que ter um trabalhinho para parar, para analisar, ou pegar poemas analisados, né? Mas tem sempre aqueles que são mais importantes, menos importantes, mas esse aqui é o da FUVEST, tá? Eu não sei se quando vocês prestarem ainda vai estar. Então, mas se forem prestar de treineiro ano que vem, ainda vai estar, certeza. Bom, gente, eu sei que essa é a vida do Gregório. Então, vocês viram. Eu não falei aí, mas é uma vida também cheia de namoradas, de amores. É esse livro que conta as, né, as paixões, aí, os amores do Gregório. A mulher dele lá de Portugal morreu. Aqui no Brasil ele casa de novo, mas depois separa. É um rolo, viu? Bom, vamos para o que importa, que é a obra. Como eu falei para vocês, a vida aí. Agora veja, algumas informações importantes que eu coloquei da vida dele. O fato dele ter morado em Portugal, o fato dele ter sido perseguido pelo governador, tudo por causa do quê? A volta dele para o Brasil, a perseguição dele aqui, o exílio dele para a África, tudo por causa da poesia satírica dele. Boa parte dessas encrencas todas que o Gregório se meteu são por causa da poesia satírica dele, com o clero, que ele, como eu falei, ele era, né, um grande crítico. Quer dizer, a poesia satírica do Gregório fez com que ele se tornasse o Boca do Inferno. Então, é a hora que a vida mostra, revela muita coisa da obra do autor. E essas várias namoradas dele inspiraram muitos poemas da poesia lírica, da lírico-amorosa, da erótica, né? O Gregório tem uma poesia também erótica e até pornográfica. Bom, gente, vamos falar um pouco então da obra do Gregório, dos gêneros do Gregório. Essa divisão aqui, gente, é a divisão de gêneros, aliás, baseada nesse livro. Por quê? Porque cada crítico faz do seu jeito. Então, se vocês estudarem 10 livros do Gregório, a divisão dos gêneros em 10 livros é diferente. Tem gente que não separa assim, nessa ordem. Tem gente que separa a religiosa da filosófica. Tem gente que não separa. Tem gente que chama de lírica, põe a amorosa, a religiosa e a filosófica na lírica. Tem lugar que você não vai achar com o nome de poesia, de circunstância, vai direto lá satírico. A maioria separa assim, lírico e satírico. A grande maioria dos livros separa o Gregório assim, Gregório lírico, Gregório satírico.
dentro do lírico, o amoroso, o religioso e o filosófico. Tá? Aqui é praticamente a mesma coisa, só que separado de outro jeito. Por que que eu escolhi essa? Por causa desse livro. Se a gente não tivesse lendo esse livro, não fosse da FUVEST, a gente poderia pegar outra mais fácil ou mais comum, outra divisão de gênero. O que é importante é você lembrar o que é gênero, né? Porque senão, gente, isso daí a gente aprendeu lá no primeiro bimestre. E eu falei para vocês, gente, olha, decora, porque nós vamos usar essas palavras mais para frente. Quem não souber vai ter problema. Então, por exemplo, nós estamos falando aí que o Vieira, o padre Antônio Vieira é sermonista, é prosa, é prosador. O Gregório de Matos é poeta. Então, quem não sabe a diferença de poesia e prosa ainda, já tem problema. Tá? Agora, aqui nos gêneros, quem não sabe o que é lírico, o que é satírico, né, já vai ter problema. Tá bom? Então, vamos, inclusive, revisar aí. Bom, seguindo, então, a ordem desse livro, a divisão desse livro, a primeira que vai aparecer é a poesia de circunstância. Como o nome já diz, circunstancial. Tem a ver com as circunstâncias, com o momento, com a época que ele escreveu. Então, quando ele critica lá um senhor de engenho, critica lá sei lá, um padre, uma freira, um governante lá, o governador, veja que tem a ver com a época, tem a ver com o momento que ele escreveu. Essa história de açúcar, de exploração da Bahia, dos governantes, então chama de circunstância por isso, porque depende das circunstâncias, tá? E aí nós vamos ter dois subgêneros, o satírico, que é o maior, aliás, esse livro, gente, ele é famoso por isso. É um dos livros que mais dá destaque à poesia satírica do Gregório, porque a maioria sempre deu destaque para a lírica, amorosa, religiosa, filosófica, e a satírica durante muito tempo sempre foi assim meio que o lixinho, o resto, o menos importante. Nessa coletânea, ao contrário, eles dão muito destaque para a satírica e deixam a lírica e a religiosa e a amorosa digamos assim, em segundo plano. Não que não seja importante, mas ele dá mais. Ele inverte um pouco as coisas. Tipo, sempre a lírica foi mais importante, a satírica menos. Nesse livro, a satírica parece mais importante. Inclusive, pela quantidade de poemas, se vocês olharem, vocês vão ver isso. Tá? Olha o, olha aqui o tamanho do livro, né? Essa metade aqui, ó, maior que essa, inclusive, é só de poesia satírica. Tudo isso aqui é poesia satírica. Ou seja, como se nessa coletânea a satírica fosse. E olha que começa por ela. De circunstância que a graciosa não é importante. De todas aqui do livro, a graciosa é a menos importante. Essas são poesias de elogio. Tá? Então, realmente não é. Tanto que aqui menos tem a graciosa. Agora, satírica. Vocês viram, a graciosa é encomiástica, é poesia de elogio. Vocês viram que tem bem menos, né? Aqui é satírica, a encomiástica é isso aqui, ó. Ou seja, praticamente nada, né? Depois o resto é bastante, né? Amorosa, religiosa, é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é religiosa, isso aqui é amorosa. Bom, gente, então vamos deixar bem claro. Quem não quiser decorar circunstância por causa desse livro, não precisa, decora satírica. Então, o Gregório tem dois grandes gêneros. O primeiro é o satírico, que nesse livro está dentro da poesia de circunstância. Ah, é a graciosa, pode esquecer. Ok, então o primeiro grande gênero que vocês vão decorar, seguindo essa ordem por causa desse livro, é o satírico. Como eu disse no comecinho da aula, o Gregório é o maior poeta satírico de Portugal. Tá? De Portugal, maior poeta satírico do Brasil. Lá em Portugal também ele é conhecido, viu? Estudado. Ele é um grande poeta do barroco, de língua portuguesa, né? Seja brasileiro ou português.
Depois, na lírica, a gente poderia dividir assim, ó, lírica. E dentro da lírica tem o amoroso, o filosófico, o religioso. Esse livro faz diferente. Ele divide amorosa, aí ele divide em dois subgêneros, o lírico e o erótico irônico. O lírico seria uma poesia amorosa bem camoniana, tá? Sonetos, decassílabos, que tem muito aquela coisa do amor espiritual e do amor carnal, lembra muito o maneirismo camoniano, esse dilema entre amor espiritual e amor carnal, entre a mulher estar aqui nesse plano elevado, sublime, né, idealizado, ou a mulher vista pelos seus aspectos físicos. Ele faz muito essa antítese, barroco, né, gente? É antítese. Mas isso tudo eu vou ler com vocês já já. A erótico-irônica, gente, são poemas mais carnais, com apelo mais sensual, mais carnal, mais beirando o que daqui a pouco vai virar o pornográfico, o fecenino dele. É uma brincadeira, são poemas amorosos, mas mais para o lado carnal, para o lado do erótico e não tanto para aquela idealização, para esse conflito entre o desejo e a idealização. A religiosa, ele fala muito de pecado e perdão. Ele fala que está arrependido, ele admite a culpa, o pecado. Ele fala, pequei, Senhor. Até já mostrei poemas do Gregório aí para mostrar esse dilema entre pecado e perdão, né? A culpa, arrependimento. Então, são bem a cara do Gregório. E a filosófica também já usei exemplos dele aí na aula. Se vocês assistirem a aula passada, é aquele que fala da passagem do tempo, da efemeridade, da inconstância, como tudo muda. Lembram que eu usei aí, ó? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz vem a noite escura. É do Gregório. Falando da passagem do tempo, da inconstância, né? Da fugacidade da vida, da efemeridade. Tudo bem, gente? Olha, eu vou ser sincero com vocês. Quem não sabe essa divisão aí, ó, satírica e aqui os gêneros da lírica, vai ter problema. Em outras palavras, eu sugiro que isso aí seja que vocês decorem. Porque é o seguinte, gente, quando a gente não sabe nem os gêneros do poeta, a gente é como se não soubesse nada dele. Claro que o mais importante vai ser ler o poema, analisar, entender, interpretar, mas a gente tem que ter noção, tá? Do que eu estou lendo. Eu estou lendo o gênero satírico, é crítica. Eu estou lendo a amorosa, é um conflito amoroso. Eu estou lendo religiosa, é culpa, pecado, perdão. Eu estou lendo filosófica, é o tempo, é a inconstância, é a vaidade. Então eu tenho que ter noção do que eu estou lendo, qual o gênero que eu estou lendo. Tá, gente? É a mesma coisa que assistir um filme de terror achando que vai assistir romance, ou que vai assistir um filme de ação achando que está assistindo, é, sei lá, um filme de comédia. Tá bom? Aqui eu escrevi um pouquinho sobre cada gênero. Para a gente, né, você quando for estudar, ter noção do que ele fala em cada gênero. Então, né, por exemplo, esse slide aí, ó, satírico. É a poesia através da qual ele satiriza tudo e todos. Esse tudo e todos, gente, não é exagero, viu? O Gregório, ele não tem travas na língua. O Gregório, para ele, como eu falei para vocês, ele já criticou, né, amigos do rei. Aqui no Brasil, o governador da Bahia. Ele critica o padre, a freira, ele critica o rico, o pobre, ele critica o escravo, o mulato, ele critica o senhor de engenho. Não é assim. Quantas vezes pegadinha de vestibular fala que ele critica só os poderosos, ou só o clero, ou que ele poupa o mulato? Não, o Gregório critica todo mundo. Esse tudo e todos aí não é exagero, não é hipérbole. O Gregório fazia isso mesmo. Tá? Ele faz uma crítica generalizada à Bahia. Nós vamos ver isso.
É como se a Bahia, ele fala a Bahia, a capital ali do Brasil da época, é como, né, a metonímia, é tudo, é toda a Bahia, essa corrupção, essa coisa de um querer roubar mais que o outro, tudo está errado lá, né? A corrupção, o assanhamento, tudo isso, né? Ele fala. Olha lá, denunciando os desmandos poderosos do clero, criticando as barbaridades sociais, religiosas e administrativas, né? Olha lá, por causa desse espírito irreverente, crítico, satírico, ele ganhou o apelido de Boca do Inferno. Isso tem que saber também, viu, gente? Foi uma das vozes a se levantar contra os desmandos, corrupção, opressão dos governantes. Enfim, é uma crítica bem generalizada. Eu diria para vocês que ele não critica tanto o senhor de engenho, porque ele era da família de senhor de engenho e ele achava que esses governantes exploravam os senhores de engenho, que os comerciantes, os corruptos, aquele povo que queria ganhar dinheiro fácil, os atravessadores. Então tem lá uma classe que, digamos assim, é um pouco menos criticada, que são os senhores de engenho, que ele acha, inclusive, vítimas do resto aí, né? Mas, como eu disse, é um pouco menos. Não é que também não tenha nenhuma crítica. Mas, no geral, é isso. Ele vem lá do mais alto até o mais baixo, né? A poesia graciosa, como eu falei para vocês, é a menos importante. Ele fala de coisas muito restritas ali, né? São festas, são amigos. Então, o Gregório sabe criticar, sabe falar mal, também sabia falar bem. Então, se ele tinha que fazer um elogio, alguma coisa ali, a uma data, a uma pessoa, um amigo, até uma festa religiosa, né, são acontecimentos muito da época ali. Então, vamos ler agora aqui alguns exemplos que eu acho bem legal para vocês terem ideia, né, para que vocês vejam como funciona a poesia satírica do Gregório. Então lá, gente, olha o nome do poema, isso é bem comum no barroco, viu? Esses nomes gigantes aí. Contemplando nas coisas do mundo, desde o seu retiro, lhe atira com seu ápage como que quem a nado escapou da tormenta. Não dá nem para entender o título, né? Esse poema é bem famoso, viu, gente, do Gregório. De poesia satírica, é um dos mais conhecidos. Ele é fácil. Muita gente aí agora vai achar difícil. Por quê? Porque nunca leu, por problema de vocabulário, por ser poesia, dá mais trabalho, ter que ficar interpretando. Aí. Então, vou fazer bem devagar isso com vocês, para vocês aprenderem como que faz. Tá? Então, eu acho que agora, de tudo que eu falei, é uma das horas mais importantes. Para colocar na prática tudo que a gente viu aí na teoria. E ver, por exemplo, o que é poesia satírica. Por que ele critica, como que ele critica, o que ele critica. Tá bom? Então, presta atenção. Neste mundo é mais rico quem mais rapa. Rapa. Rouba. Então, quem é mais rico, quem mais rouba? Já está criticando. Quem é mais rico não é quem trabalha, não é quem merece, não é quem se esforça. Quem é mais rico, quem mais rouba. Quem mais limpo se faz tem mais carepa. Carepa é caspa. Gente, vocabulário é um problema que não tem que discutir com vocês. Tem dúvida, tem que ir no dicionário. Hoje em dia não precisa mais. Você pega isso aqui, vai no Google e pronto. Tá bom? Mas tá aí, ó. Quem mais limpo se faz tem mais carepa. Deu para entender a ideia? A pessoa que quer parecer mais limpa é a mais suja. Os mais sujos, aqueles que mais roubam, que mais fazem coisa errada, são as pessoas que querem parecer mais limpa. Geralmente aquela que fala mal dos outros, que acusa os outros de fazer coisa errada, quem muito, né, quer parecer o mais honesto, o mais perfeito, o mais limpo, é o mais sujo que quer disfarçar sua sujeira. Então veja quanta coisa a gente tira desse verso. Quem mais limpo se faz, então não é, ele se faz, é o que tem mais caspa, é o que tem mais sujeira. Claro que nós estamos falando de coisas morais, tá? Com sua língua ao nobre o vil decepa. Também dá trabalho esse verso, porque você tem que saber o que é vil. Vil é quem não presta, quem não vale nada. Daí que vem a palavra vilão. Tá? E ela está invertida, esse verso está com a sintaxe toda invertida.
É o vil, sujeito é o vil, o vilão, quem não presta, decepa ao nobre com sua língua. Então veja que ele está falando que as pessoas que não valem nada acabam com a reputação das pessoas que são do bem, com os nobres. O nobre está no sentido da pessoa que tem valores, pessoa de bem. Então, a pessoa do mal acaba com a pessoa do bem falando mal dela. Esse verso super atual, né? Você pegar aí essa história de fake news, de criar, construir notícia, inventar mentira, você acaba destruindo a vida de uma pessoa. Então, a pessoa que não vale nada destrói com a vida de quem vale alguma coisa falando. Claro que nós estamos potencializando aí em outra esfera, em outra, mas a ideia aqui é a mesma. O vil decepa o nobre com a sua língua, com aquilo que ele fala. Né? A língua aí é a metonímia. O velhaco maior sempre tem capa. Velhaco, gente, é uma pessoa que é esperta, só que aquela esperteza ruim, aquela pessoa que usa a sua esperteza para enganar, para roubar, para tirar vantagem. Capa, quem usava capa naquele tempo era o nobre. Então, outro verso que mostra bem essa história critica, né, esse tipo de enriquecimento de forma ilícita. Então, o velhaco maior, o maior velhaco, sempre tem capa, se disfarça. Parece alguém do bem, da nobreza. Olha só, um quarteto eu li com vocês, hein? Olha tanta coisa que a gente tem que... Então, veja, no fundo, depois que a gente acaba de ler, interpretando direitinho, não é tão difícil. Claro que o aluno sozinho, numa primeira vez, pode achar difícil. Mas, gente, esse é o problema, né, de poesia. Tem que ler, tem que interpretar, tem que... Bom, vamos seguir esse raciocínio que nós fizemos no primeiro quarteto, no resto agora um pouquinho mais rápido, né? Mostra o patife da nobreza o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Olha a ideia aí, ó. A pessoa esperta, ela é aquela que tira mais proveito, mais rápido, ela rouba mais rápido, ela se aproveita dos... Entendeu? Aí, né, gente, tem que entender que o mão de agarrar é roubar, é tomar. Aproveita-se rapidamente, aproveita a oportunidade, ligeiro trepa. Quem menos pode falar, mais increpa, mais encrenca. É a mesma coisa do segundo verso da primeira estrofe. Quem menos pode falar dos outros é quem mais fala. Estão vendo? Quem dinheiro tiver pode ser papa. Uma crítica aí aos poderosos. Se a pessoa é rica, ela é como se fosse o papa. Ela manda em todo mundo, ela faz o que ela quer. Tá? Esse verso aí da primeira estrofe... Esse verso aqui, gente, a flor baixa se inculca por tulipa, é muito complicado para muita gente. Porque as pessoas não sabem que tulipa era uma flor na época que representava uma flor muito rara, cara. Então é como se fosse de novo essa ideia da nobreza. A flor baixa se passa por tulipa, quer dizer, uma pessoa que não vale nada está ali se passando por nobre. Entenderam a crítica de novo? Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Outro verso difícil para entender. Se a pessoa não sabe que é garlopa, que é um pedacinho de madeira que a pessoa pobre usa de bengala. E bengala era uma coisa cara. O que ele quer dizer com isso? Hoje a pessoa está rica, ontem era pobre. Ou seja, como que ele enriqueceu? Roubando, explorando, se aproveitando. Não foi, né? Não... Então, esse verso também é uma crítica. A pessoa que enriqueceu de forma ilícita, rápida. Mais isento se mostra quem mais chupa. Aí você tem outro verso criticando que o mesmo que eu falei ali do mais limpo se faz, aqui quem menos pode falar, a pessoa né, que parece mais isenta, ou seja, mais honesta, é aquela que mais explorou, que mais roubou, que mais... Então veja, né, gente, aí a crítica bem generalizada a esses falsos nobres, aproveitadores, exploradores, pessoas mentirosas, pessoas que falam mal dos outros, se passando por limpas, por perfeitas. Isso aqui, se a gente pensar bem, acontece até hoje. Quantas mil vezes aquele político lá que está criticando todo mundo, ele é o mais corrupto, né? Aquele que faz discurso lá contra a corrupção é o que depois mais roubou todo mundo. Essa última estrofe ele é um pouquinho mais difícil.
Então vamos ler para concluir aí. Para a tropa do trapo, eu vazo a tripa. As pessoas têm uma dificuldade enorme de entender esse verso, mas ele também não é tão difícil. Ele está dizendo, para os pobres, eu estou pouco me linchando. Eu não posso falar o termo que ele quis dizer aqui. Pensem aí. Mas a tropa do trapo é o pobre, é a tropa que veste trapo, e é muita gente. Então, a tropa, porque é muita gente que usa trapo, que usa, né, roupa pobre. Vazar é esvaziar. A tripa é o intestino. Então, o que significa esvaziar a tripa? Entenderam? Então, é como se fosse, para os pobres, eu esvazio minha tripa. Ou seja, para o pobre, eu estou pouco me linchando. Esse verso é muito importante do ponto de vista da figura de linguagem, né, gente? Trapa, tropa, tripa. Estão ouvindo o som? São aliterações de T, R e P. Como se estivesse imitando o som de uma pessoa no banheiro. Entenderam? Então, para os pobres, eu estou... Tá? É mais ou menos isso. E mais não digo, porque a musa topa. Veja que ele vai acabar o poema, mais eu não digo, não vou dizer mais. Por quê? Porque a musa, a poesia, esbarra, esse topa, né? Topar, esbarrar, em apa, epa, ipa, opa, upa. Outra coisa super difícil para quem nunca leu esse poema, para quem nunca viu uma análise dele, a pessoa fala assim para mim, mas o que ele quis dizer com isso? Por que a musa, primeiro que as pessoas às vezes não sabem o que é musa. A musa é a poesia. Ela esbarra em apa, epa. São as rimas do poema, gente. Olha lá as rimas do poema. Rapa é apa, carepa, epa. Decepa, epa, capa. Depois repete. Apa, epa, epa, apa. Primeiro terceto. Ipa, de tulipa, garlopa, opa, chupa, upa. Tripa, ipa, topa, opa, upa, upa. Ou seja, e mais eu não digo porque a poesia esbarra em apa, epa, ipa, opa, upa. Ou seja, nas rimas do poema. Acabaram as rimas do poema. Tá? Então não tem como dizer mais, porque esgotou, acabaram as rimas para o poema, as rimas apa, epa, ipa, opa e upa. E olha que legal ele rimar o poema exatamente em apa, é raríssimo isso. Né? Você tem aí as vogais, apa, epa, ipa, opa, upa. Então é muito, muito legal, né, gente? Deu para entender como que funciona a crítica do Gregório, para começar a entender, ter uma visão. É isso que a gente chama de poesia satírica, crítica. Veja que ele está criticando muita coisa, né? Nesse caso, esse poema, as pessoas que querem enriquecer de forma ilícita, rápida, explorando, roubando, falando mal dos outros, são pessoas que não valem nada, mas que estão ali, né, pousando de nobres. Gente, esse poema do Gregório, ele é gigantesco. Eles têm nesse livro aqui, tá? Esse aí agora aí é um dos mais importantes desse livro. Juízo anatômico dos achaques. Achaque é doença. Que padecia o corpo da República. Lembrando que República aí não está no sentido original da palavra. O Brasil não era nem independente, não era nem monarquia para ser república ainda, né? República é a cidade em que todos os membros em ter definição do que é em todos os tempos a Bahia. Então veja que ele vai agora tá aparecendo, bem que eu falei para vocês, né? A Bahia, a metonímia, na verdade, quem mora na Bahia, né? O que era a cidade da Bahia. Não coloquei o poema inteiro porque ele é muito grande, mas para vocês terem uma ideia de novo de como funciona a crítica dele. Então, o que falta nessa cidade, obviamente, é a Bahia. Verdade. Que mais por sua desonra, honra. Aí tem um zeugma, uma elipse da palavra que falta. Então, o que falta na cidade? Verdade. Falta mais, tá vendo? A ideia é essa, que ele está dizendo o que falta. Por sua desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. Então, olha que ele está falando que na Bahia falta. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta, cidade é a Bahia, verdade, honra e vergonha. Então, olha o que falta na Bahia. Verdade, honra e vergonha. Tudo que é moral, né? Gente, não sei se vocês perceberam, queria que vocês prestassem atenção que as últimas palavras dos três versos, dos três primeiros versos, as últimas palavras da primeira estrofe, o que responde a perguntinha dele, olha lá. Que falta nessa cidade? Verdade.
Depois, que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha. Vergonha. Essas três palavrinhas que ficaram na vertical, depois ele reúne na horizontal no último verso. Vocês perceberam? Numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Isso tem um nome. Chama disseminação e recolha. Espalha, ele espalha as três palavras, verdade, honra e vergonha. E depois ele junta verdade, honra e vergonha. Vejam na segunda estrofe. Desculpem, na terceira estrofe. Quem apôs nesse recrócio, negócio? Quem causa a perdição, ambição? E no meio desta loucura, usura. Notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que se perdeu, negócio, ambição e usura. Olha lá, ele espalhou as palavras, negócio, ambição e usura. A gente fala que espalhou porque tem uma em cada verso. E depois, lá no último verso, ele recolheu no mesmo verso. Negócio, ambição e usura. Esses dois, vocês vão ver que são sempre duas estrofes num conjunto. Então, as duas primeiras formam um conjunto. Ele espalhou, depois na segunda ele recolhe. A terceira e quarta formam outro conjunto. Quem apôs esse recrócio? Negócio. Que causa tal perdição? Ambição. E no meio dessa loucura, usura, notável desventura de um povo nesse sandeu, que não sabe o que perdeu, negócio, ambição e usura. Veja que ele fechou aí, né, esse conjunto de duas estrofes. Nesse segundo conjunto, ele está falando que a Bahia se perdeu no negócio, na usura, na ambição, nos juros, aquela coisa de querer ficar rico logo, de explorar, como eu disse, o Gregório ele critica muito não o senhor de engenho. O senhor de engenho é quem vai lá, fabrica, tem o trabalho, tudo bem que ele escraviza ou, né, maltrata escravo, mas na visão dele, como eu já disse, inclusive por ele ser filho de senhor de engenho, o senhor de engenho é quem trabalha de verdade. Mas quem ganha dinheiro é o atravessador, é o que vende, é o cara que empresta dinheiro a juros, o cara é o negociante, é o cara que quer enriquecer fazendo negócio. Tá? Então, esse conjunto de estrofe aí critica um pouco isso. Bom, gente, então eu deixei dois exemplozinhos para quem nunca tinha visto poesia satírica do Gregório. Claro que tem muitas outras. Como eu disse, se vocês pegarem esse livro aqui, gigantesco, né? O tanto de poesia satírica que tem. Mas vamos falar um pouquinho dos outros gêneros do Gregório, né? Então agora vamos falar um pouco da amorosa, seja ela mais camoniana, mais lírica, né? Com cara mais de poesia clássica camoniana, e vamos falar também um pouco dessa menos importante, uma das poesias que o Gregório, digamos assim, que pelo menos nesse livro não tem muito destaque, também não é realmente o mais importante do Gregório, que é a erótico-irônica. Tá? A lírica, gente, tem três grandes modelos do Gregório. Petrarca e Camões, que são os modelos clássicos, e o Gôngora, que é o modelo mais barroco mesmo dele, né? Então, muitas vezes ele vai idealizar a amada, aquela figura angelical, linda, perfeita. A gente fala mais do lado espiritual. Lembra, gente, Camões? Então, tem a mulher lá idealizada, linda, perfeita, e tem o sofrimento amoroso por causa disso. O Gregório vai explorar muito esse dilema entre o lado espiritual e o lado carnal. Entre esse lado elevado, a mulher perfeita, aqui, angelical, e o desejo, a vontade, né? Esse amor mais físico, esse conflito entre o platônico e o carnal, entre o espiritual e o sensual, tá bom? E muitas vezes esse conflito camoniano do fogo e da água, que é o amor aqui, o sofrimento aqui, esse dilema entre amar e sofrer, né? Então você vai ter esse conflito do espiritual, do anjo, né, da mulher idealizada, perfeita, intocada, mais o aspecto terreno, né, sensorial, sensual, o desejo. Esse tipo de conflito é muito comum no barroco, inclusive. Porque o barroco é antítese, né, gente?
A hora que eu falo espiritual e carnal, a hora que eu falo que a mulher aqui é um anjo e aqui eu tenho o desejo, dá um conflito, né? A hora que eu falo que ela é perfeita, divina, que ela tá num, né? Ela é pura e eu aqui olhando ela pela sua beleza, pelo seu aspecto físico, então, você vai ter esses dois polos criando o típico conflito barroco, né? Da contradição, da antítese, tá bom? Lembra disso, ó, se tem o espiritual, a mulher está lá no outro plano, idealizada, né, como um anjo, e eu estou aqui olhando ela pelo seu, desejando ela, né, pela sua beleza, pelo seu corpo, você já tem esse conflito entre o espiritual e o carnal, tá bom? A erótico-irônica, gente, é quando a poesia é mais o carnal mesmo, é mais o apelo sensual. É quando a mulher está sendo vista por um ponto de vista mais menos espiritual, ou como se não existisse espiritual, e mais pelo seu lado carnal ou pelo seu lado carnal. Inclusive o Gregório, por causa da época, né, isso é muito comum, o modelo dele nessa poesia aqui não é tanto camoniano, não é, às vezes nem é soneto, são mais redondilhos, é uma poesia feita com uma linguagem um pouquinho mais baixa, mais vulgar. Geralmente ele fala das escravas, ou das filhas de escravas. É como se lá tivesse um poema mais camoniano, na lírica, né? Soneto decassílabo, um vocabulário mais, a mulher lá mais idealizada, um vocabulário mais selecionado. E na erótica irônica uma coisa mais baixa, mais física, mais carnal, mais cotidiana, coloquial, né? Como se fosse ele olhando para a mulher lá, os seus. Aqui tem, às vezes, uma ou outra referência sexual, uma brincadeira, jogos de linguagem com coisas sexuais. Mas, como eu disse, essa erótica irônica não é a mais importante. Tá bom? Ela beira quase que a vulgaridade. Não chega a ser pornográfica, porque tem poesia pornográfica do Gregório, chama Fecenina, a gente não estuda. Mas essa aqui ela está no limite entre essa mais camoniana e essa mais pornográfica. Ela está aqui no meio termo. Ela está na transição. Ela não é totalmente espiritual, aqui perfeita, mas também não chega na vulgaridade total, na pornografia. Gente, é isso. Aula que vem eu explico, leio com vocês, dou exemplo da poesia erótica irônica, da religiosa, da filosófica, a gente acaba o Gregório. Então, vocês vão fazer hoje o módulo. Agora, eu não estou com a apostila aqui, eu não sei se o da poesia satírica é o 21 e o da lírica é 22 ou vice-versa. Vocês vão fazer o da satírica. Então, vocês procurem aí. Tá? Se da satírica for o 21, vocês fazem 21. Se o da lírica for 21, vocês fazem o 22. Procura aí, ou é o 21 ou é o 22. Façam da poesia satírica. Tá? Eu acho que é o 22. Mas depois vocês me falam e a gente confirma aí qualquer coisa antes de acabar a aula. A Eliana fala para vocês, ou eu tento entrar aqui rapidinho e falar para vocês se é o 21 ou o 22. Tá bom? É isso aí, gente. Boa semana para vocês. Se cuidem. Até mais. Vamos ver se alguém olhou aqui. O meu chat não quer abrir. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Até mais. Põe o nominho aí, não esquece.